Ontem o gol não saiu. A torcida ficou decepcionada com o empate, mas está animadíssima com a chegada de Rames Rodrigues. E depois do empate com o Bahia ontem, o Alexandre Pato e o Rafinha falaram sobre o novo reforço São Paulino. Estrela do futebol mundial, Rames Rodrigues. Vamos lá, vamos acompanhar. Cara, uma chegada de um jogador assim no nível mundial é muito bom, né? Acho que dá um ânimo a mais pro grupo, acho que o torcedor se anima também. Ele estando em condições de jogo, acho que vai fazer muita diferença aqui. Estamos todos esperando ele. Tenho certeza que vai ser uma grande referência no grupo também. Acho que ele tem todas as capacidades para fazer o que ele sabe de melhor. E estamos esperando que ele venha bem e que a gente vai fazer o melhor para ele. Cara, falei com o Lucas, tenho falado com ele, espero que ele tome a melhor decisão. Sei que também as decisões não são fáceis, acho que tem muitas coisas aí que não é só o futebol, mas tem outras coisas também. E se ele pudesse também dê tudo certo, seria muito bem-vindo, porque é um grande jogador e acho que vai agregar muito no nosso elenco. E quanto ao Rames, ficamos felizes. Se ficar feliz, eu particularmente joguei com ele 3 anos na Alemanha, é um cara que agrega muito, tem uma qualidade gigante e fico feliz da vinda de ajudar. Cara, a gente já conversou faz algum tempo atrás faz alguns meses atrás a gente já conversou sobre isso, então assim, a gente, eu por ser amigo dele, ele perguntou, sempre passando as melhores informações, né? Um cara do nível dele, tem mercado em todo lugar e fico feliz por ele ter escolhido São Paulo, né? Perguntou como que era o clube, normal, que né, todo atleta faz, e eu particularmente fico feliz porque jogamos juntos, tivemos um período vitorioso na Alemanha, jogamos junto, e tenho certeza que ele vai agregar muita coisa boa pro nosso time. Quando eu pular de lá, eu vou fazer tudo isso aí, mas por enquanto eu sou jogador. Mas se vier também é muito bem-vindo, é um craque. Se quiser vir, depender de mim, tá contratado já. Tá aí Rafinha e Alexandre Pato falando sobre Rames Rodrigues. E eu penso da mesma forma. Acho que o Rames Rodrigues tem tudo para agregar. Um time que tem jogado bem, um time que tem a cara já do seu treinador, do Dorival Júnior, com a qualidade que ele tem. Ah, mas não é o mesmo Rames Rodrigues de 2014. Concordo. Se fosse o mesmo Rames Rodrigues de 2014, ele não voltaria ao futebol sul-americano, não voltaria ao futebol brasileiro. Ele estaria num gigante da Europa. Mas a gente sabe que, mesmo não estando no seu auge físico ou da sua carreira, não só o Rames Rodrigues, mas vários jogadores voltam da Europa e arrebentam, porque o nível aqui, vamos falar a verdade, é abaixo. Tem tudo para arrebentar para mim. E para você, André? Eu também acredito nisso. A minha grande questão é física. Se ele conseguir manter ritmo de jogo. Eu até já falei, a última temporada que ele fez mais de 30 jogos foi há 5 anos atrás. Foi há 5 anos, perdão. Mas, vamos falar de desempenho, se ele jogar o que ele jogava há 2 anos, quando jogou na Premier League pelo Everton, ele faz um barulho tremendo aqui. Não é o Rames lá do auge de 2014, 2015, quando fez grandes temporadas. Fez uma grande primeira temporada pelo Real Madrid, depois tem uma queda. No Bayern, o primeiro ano foi bom, o segundo também acho que impactado por lesão. Mas na Inglaterra ele jogou muita bola, assim, considerando no efeito prático aqui no Brasil. Para o nível Premier League, estava em outro contexto. Começou muito bem, depois sofreu com lesão. Acho que essa é a grande questão. Se ele conseguir ter uma sequência, não estou falando de jogar todos os jogos da temporada, a gente pode pegar um paralelo com o Renato Augusto, quanto que mesmo jogando menos, quando volta o impacto que ele tem no Corinthians é tremendo. Você está falando de um jogador que tecnicamente sobra em relação ao nível do futebol brasileiro, e tem um exemplo prático de algum tempo atrás, não muito tempo atrás, do que ele pode desempenhar. E para mim ele casa muito com a carência do São Paulo hoje. Assim, você pega o jogo de ida da semifinal contra o Corinthians na Copa do Brasil, o São Paulo foi superior, mas faltava qualidade técnica que o Corinthians tinha. A individualidade do Corinthians resolveu o confronto. O São Paulo é um time muito bem treinado, acho que o time evoluiu muito com o Dorival Júnior ofensivamente, tem movimentações interessantes, acho que ele é bem equilibrado, mas falta uma referência técnica, e esse cara pode entregar isso. Eu gosto quando a gente está falando, eu estava falando aqui, você também falando sobre o Rames Rodrigues, eu fico observando só o Eugênio. O Eugênio tá... Fica me observando. O Eugênio tá... Eu tô falando, ele vai arrebentar, tem tudo pra chegar e tal. O Eugênio tá falando, só... O Eugênio tá pensativo. Eu estou lendo ali a mente, de novo, de Eugênio Leal falando assim, calma, senhor Abel Neto está muito empolgado. É isso, Eugênio?
Então, Abel, muitas vezes o torcedor, não é o torcedor de São Paulo, não, o torcedor de qualquer time, às vezes fica chateado. Porque acho que a gente tem aqui o papel também de sempre procurar fazer o contraponto, né? Do que parece ser a empolgação da torcida. Tudo tem várias facetas, vários lados. Não há motivo para empolgação, Eugênio? O torcedor vai ficar empolgado, sim, mas a gente olha para trás e vê assim, jogadores de alto nível que voltam da Europa para o futebol sul-americano. Há casos de sucesso e há casos de fracasso. É preciso ver como cada um vai desenvolver. O São Paulo tem um caso recente que acabou não vingando. Assim. Ok, o Daniel Alves foi campeão pelo São Paulo. São Paulo não ganhava nada há muito tempo. Ele estava no time que foi campeão paulista, com o Crespo. E o time que fez a melhor campanha, talvez, dos últimos anos de brasileiro do São Paulo, com o Daniel Alves. Mas, assim, a avaliação geral que se faz do que o Daniel Alves entregou ficou abaixo da expectativa. E a saída foi uma saída que gerou muita dívida. O São Paulo teve que ficar pagando, talvez ainda pague, né, alguma coisa para ele, que parcelou em muito tempo aí o que tinha que pagar para o Daniel Alves. Se a gente olhar para o lado, a gente vai ver o Renato Augusto que tem dificuldades, ele ainda faz a diferença em alguns momentos, mas não consegue ser regular. A questão toda é do que é essa expectativa, né? Do que você espera que esse jogador possa entregar para o seu time. Você quer que ele faça o quê? Que seja um regular, titular, que vai jogar todas as partidas em alto nível, ou que ele vai ser um jogador usado eventualmente. Eu não sei, a gente precisa sentir o dia a dia para ver de que forma ele vai contribuir da melhor maneira possível para o São Paulo. O Dom que lembra aqui de 2 anos atrás. Eu fui olhar toda a temporada passada dele no Olympiacos. Não foi uma grande temporada. Ah, sim. Não foi uma grande temporada. Não estou colocando só na questão da quantidade de jogos e minutos que ele teve em campo, mas no desempenho dele em si. Será que ele encaixa com naturalidade num São Paulo que hoje é um time muito veloz, muito intenso, que briga pela bola o tempo inteiro? Ou o Dorival vai encontrar, acho que tem capacidade para isso, encontrar uma maneira de encaixar um jogador que historicamente é menos intenso, que joga mais com a bola no pé? Eugênio, posso colocar? Vai criar uma maneira de aproveitar melhor? Acho que sim, acho que o Dorival tem muita inteligência tática para poder fazer isso. Mas assim, eu tenho essa difícil missão, dura missão de muitas vezes tentar diminuir um pouco a ansiedade, a euforia, não só no caso do Rames, de outros jogadores também. Eu entendo que a gente tem que fazer esse contraponto. Eu entendo e gosto desse contraponto, porque acho que a gente tem que olhar todos os lados, analisar prós e contras, possibilidades positivas e negativas, exemplos que já aconteceram, positivos e negativos. Então, isso é maravilhoso. Mas, por exemplo, quando você fala, muito legal você ter ido lá, estudado e pesquisado, como foi o Rames Rodrigues na Grécia? Você fala, não, foi uma temporada boa, mas aí eu jogo um outro lado da questão. Se ele estiver, eu penso assim, se ele estivesse arrebentando na Grécia, ele não viria. Se o Ronaldo Fenômeno, quando veio para o Corinthians, estivesse ainda arrebentando, ele não viria. Se o Ronaldinho Gaúcho estivesse arrebentando, ele não viria para fazer. Se o Gabigol estivesse arrebentando em Portugal, na Itália, ele não viria. Se o Pedro estivesse arrebentando na Fiorentina, ele não viria. E vai ter vários e vários exemplos. Você concorda comigo? Concordo com você. E aí eu vou antecipar, mas se ele estivesse arrebentando na Inglaterra, ele não iria para a Grécia. Eu concordo também com o que você disse agora há pouco, que a distância do futebol europeu para o futebol brasileiro é grande. Mas isso quando você trata dos principais centros do futebol europeu. A Grécia, a distância do futebol grego para o brasileiro não é tão grande assim. Você vai olhar lá direitinho e você vai perceber que, por exemplo... Posso acrescentar o Marcelo aí, que está no Fluminense? O Marcelo do Fluminense não estava jogando no Olympiacos com regularidade. Ele chega no Fluminense, ele consegue fazer a diferença quando joga. Mas também não tem conseguido jogar, porque tem problemas físicos. Eu acho que isso também o afastou de lá. Mas o Rodinei, que estava no Flamengo hoje, ele fazia dupla, inclusive, nessa última temporada agora, pelo lado direito do campo com o Rames. Então, assim, que o Rodinei que não é um jogador que a gente imagine para jogar numa Premier League, como o Rames já foi. Então, eu acho que na Grécia ele poderia ter mostrado mais
se a gente acha que ele ainda pode fazer tanta diferença no futebol brasileiro. Porque imagino que o nível do futebol grego está mais perto do futebol brasileiro do que a Premier League, por exemplo. Por isso que Essa baixar a expectativa talvez seja positivo. O torcedor não entende isso, mas quando você baixa a expectativa, você ganha em relação ao que ele possa dar. O Prates diria, ele ajuda. E eu diria, ele ajuda mais do que a turma que o Prates acha que ajuda. Porque a relação dele com a bola é muito boa. É muito acima dessa turma do ajuda. Agora tem o que o Duque tinha levantado aqui, a questão física e sequência. O que você vai esperar desse cara? Não vamos nos esquecer que esse elenco já tem o próprio Pato, que falou aí, que também está nessa situação. Eu acho que desses nomes aventados, se chegar o Lucas Moura, eu acho que é um jogador num outro momento da vida. Eu acho que é alguém de quem você pode esperar mais essa sequência. Até uma mudança de patamar a partir da entrada dele. Ele está em mais atividade, em maior sequência que essa turma toda, né? Lá não é o Rames de 2014. O Rames, artilheiro lá da Copa, não é aquele desde aquela época. Então não é isso que a gente está colocando em discussão aqui. É quanto ele pode contribuir para o São Paulo. E um dos problemas de São Paulo é justamente faltar gente diferenciada. Ele é um diferenciado. Num toque, numa situação, num jogo em que ele entra, num arremate, é isso que ele pode contribuir. Temos Abel Ferreira falando agora, mudando de assunto.